Uma reestreia amarga, frustrante e, sobretudo, preocupante para a torcida do Náutico. O jogo contra o Criciúma, que marcou o reencontro do Náutico com a Série B, depois de 3 temporadas amargas aí na Série C, foi um misto de muitas emoções aí para a torcida do Náutico. E dessa vez não é aquele misto de emoções boas e ruins. É um misto de emoções negativas ou, no mínimo, desconfortáveis. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com Atos Gildo. E hoje a gente vai falar aí sobre a primeira partida do Náutico na Série B de 2026. Uma derrota nos aflitos para a equipe do Criciúma, 1-0. O Náutico teve somente 6 minutos, tá, de estar no jogo, eu diria. Até ali o gol de Vagninho, o precoce gol de Vagninho, num colapso do sistema defensivo alvirrubro, e que escancara muito mais do que uma partida ruim. Escancara algo, Atos, que eu considero talvez uma virada de chave. Claro que para a gente poder analisar algumas coisas, dar nome a algumas coisas, a história ensina isso, dificilmente a gente consegue estabelecer o início e o fim de alguma fase em tempo real, né? Isso é algo que vai caber aos analistas do futuro, quando olharem para um passado um pouco mais concreto, né, e com um pouco mais de informações a respeito dele. Mas a sensação que eu tenho, Atos, é que a gente está, sim, vivendo um momento de virada dentro da temporada do Náutico. O Náutico vem de um acesso, né? E aí não preciso mergulhar nesse tema, tudo de positivo que vem com o acesso, mas mais do que acesso, vem com a permanência de um trabalho e uma permanência que indicava uma evolução, né? Não era algo como a gente vê de forma comum, algo como uma retribuição, um agradecimento ao elenco, à comissão técnica, por uma conquista de acesso heróica. Havia ali uma evolução, uma promessa de evolução. Havia continuidade na gestão e havia também uma continuidade mais do que isso, uma progressão, né, dentro dos trabalhos, né, de Hélio e Guilherme dos Anjos. Deixaram de ser simplesmente os líderes da comissão técnica e passaram a responder por todo o departamento de futebol. E a gente acompanhou em tempo real a condução do processo de contratações, de renovações, de atualização da proposta de jogo do Náutico, e a gente acompanhou com entusiasmo, porque a gente via, de fato, uma evolução de uma lógica de futebol que vinha dando certo e que seguiu dando certo durante o Campeonato Pernambucano. Deu muito certo até o intervalo do primeiro jogo da decisão contra o Sport. A partir de ali, aconteceu algo que eu aqui à minha distância não consigo identificar e queria convidar Atos a mergulhar aí nesse ponto, né, para que a gente tente decifrar o que é que aconteceu, mas aconteceu para mim ali um ponto de virada. O Náutico se desconstruiu. O Náutico deixou de ter uma proposta de jogo, o Náutico deixou de ter uma lógica de jogo. O Náutico deixou de ser o time que era o controlador, né, do roteiro das partidas que disputava e passou a ser passageiro. Contra o Criciúma, foi um passageiro da agonia desde o início. O Náutico, em momento algum, além daqueles 6 minutos iniciais antes do gol de Vagninho, esteve no jogo. Em momento algum, o Náutico esteve perto de
conseguir empatar a partida e, muito menos de largar com 3 pontos dentro de casa na Série B. E aí vem algo mais recente, né? Que talvez a gente precise de ainda mais tempo para entender. Mas é essa conturbada relação entre a dupla Hélio e Guilherme dos Anjos e o atacante Paulo Sérgio. E aqui mora um problema grave, no meu ponto de vista. Porque, queira ou não, né, goste ou não de Paulo Sérgio, a lógica de jogo do Náutico termina nos pés de Paulo Sérgio. Quando Hélio e Guilherme se debruçam sobre a prancheta, eles desenham ações, eles desenham movimentações harmônicas que culminam ali com a finalização de Paulo Sérgio. Durante o Pernambucano deu muito certo, né? Num nível mais baixo, a gente sabe, mas vinha dando muito certo, até o intervalo do jogo contra o Sport. A partir dali, tudo mudou e nos dias que antecederam aí a estreia do Náutico na Série B, veio a novidade de que Paulo Sérgio, os rumores, né, que depois se confirmaram, que Paulo Sérgio sequer seria relacionado para a partida. E aí eu fiquei curioso para entender o que é que vinha por ali. Teve justificativas, o jogador não está com a cabeça no lugar para essa partida, né? Aí são as questões de bastidores que Atos vai poder esclarecer muito melhor. Mas, falando do impacto disso no jogo, a gente viu Hélio e Guilherme decidirem desfigurar o próprio time. Desde o começo da temporada, eu via o lado esquerdo do Náutico como um acerto que servia de parâmetro. É a partir daqui que a gente começa a ajustar o time. A gente já tem uma ideia de jogo, a gente marca lá em cima, a gente pressiona, a gente faz falta na intermediária para impedir que a gente tome bola nas costas dos nossos volantes e nas costas dos nossos laterais. Essa é a proposta de jogo. E o nosso lado esquerdo, o Yuri Vinícius, ali, ele incomoda o adversário a ponto de ser algo sufocante, a ponto de ser algo insustentável, né, para o sistema defensivo adversário. E aí a gente vê Hélio dos Anjos usando Vinícius, esse pilar desse ponto mais forte, desse setor mais forte, aqui é a minha análise, tá, galera, do Náutico. A gente vê Vinícius sendo deslocado para fazer o 9, porque Paulo Sérgio ficou fora do jogo por conta de um bate-boca, de um desentendimento com a dupla que comanda o futebol do Náutico, Hélio e Guilherme dos Anjos. Eu acho, Atos, que eu consegui reunir aqui alguns dos principais ingredientes. Eu fiz pouquíssima análise. Aqui eu fiz basicamente uma reunião de fatos para que a gente possa ter um quebra-cabeça, uma figura mais clara do que a gente vai começar a analisar, e agora sim vai caber a Atos essa parte. Mais uma vez, eu queria saudar você, Atos, e a todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo, pedindo para você deixar o like, para você deixar aqui seu comentário e ajudar a gente a construir esse programa. Agora, Atos, a bola fica com você. Eu tentei só pintar um quadro, porque, de fato, eu não sei por onde você vai querer partir. Eu acho, de fato, por ter acompanhado o jogo, o futebol que eu vi, que os 90 minutos e os acréscimos é o que menos importa aqui na nossa análise de hoje, porque não tem o que a gente tirar do ponto de vista de análise técnica ou tática. Técnica vai ter na parte de desempenhos individuais, mas taticamente acho que é muito difícil a gente extrair alguma coisa. É muito difícil a gente extrair alguma coisa de um jogo que foi definido aos 6 minutos da partida. Então, eu queria deixar você à vontade, Atos, depois de pintar esse quadro, para que você me contradiga aí, se você achar necessário, claro, ou se fique à vontade, por favor, ou que você aprofunde aí os pontos que a gente vai trazendo por aqui, meu irmão.
Boa noite, Celso. Boa noite para Alan Roberto também, que está nos trabalhos técnicos aqui com a gente, para a turma do chat. Mandar uma boa noite especial para Vinícius Reis, né? Sempre muito iluminado, muito educado. Mandar um abraço para ele aí nesse domingo quente, né? Porque tá quente em Recife, não tá, É Celso? muito, você é maluco, velho. Olha, nos últimos 10 dias, você passa mal, velho. Eu acho que foi recorde assim nos últimos 10 dias. Eu ontem me acordei, era umas 4 horas da manhã, eu não consegui dormir assim, eu tava cozinhando de verdade, assim. Recife tá um negócio de maluco, eu tô torcendo para que... E pelo que eu vi, meu querido, a torcida não vai servir de muita coisa, não. É melhor gastar sua torcida com o Náutico. Porque, pelo que eu soube, o El Ninho vai atingir aqui a nossa região, o Brasil como um todo, com mais força ali no segundo semestre, trazendo ondas de calor, o que é preocupante. E essa amostra grátis que a gente recebeu aí nos últimos dias, para mim, já foi desconfortável o suficiente. Eu que não tenho um ar-condicionado em casa, tá difícil. E eu vejo relatos de pais e mães falando de crianças, né, sofrendo muito, crianças pequenas, bebês. Então, se tá ruim para a gente, imagina para criança muito pequena, né? Sofre muito desse calor. Muito. Mas, enfim, vamos lá, Celso. Esse jogo vai ser difícil fazer análise desse jogo. Inclusive, eu acho que a gente vai acabar falando menos do jogo e mais de todos esses pontos que você acabou trazendo. Eu também. Apesar de que pontualmente ali a gente vai trazendo alguns elementos do jogo, eu acho que vai dar para passar completo essa análise. Mas quando você fala, Celso, sobre o intervalo do jogo da Ilha do Retiro, eu acho um ponto importante. Um ponto importante para poder a gente conseguir alinhar aqui o nosso tom crítico sobre o trabalho de Hélio e Guilherme. É importante porque, às vezes, parte da torcida fica confusa. Está se criticando o suficiente? Não está? O Náutico está indo no caminho certo? Como é que faz para corrigir? Então, eu acho que é importante a gente pontuar isso, de como as coisas começaram a acontecer de maneira errada, tá? Tanto dentro quanto fora de campo, a partir dessa linha do tempo, que é o intervalo do jogo na Ilha do Retiro. E por que o intervalo é importante? Porque muita gente fala sobre o jogo nos aflitos, que foi um péssimo jogo do Náutico. Um jogo que deixou todo mundo assim surpreso assim de como o Náutico não conseguiu competir. Dos dois lados. Mas acontece que o segundo tempo da Ilha do Retiro já tinha sido muito ruim. Já, apesar de que o Náutico consegue ali no final do jogo empatar, mas o Náutico que a gente conheceu durante o Pernambucano já estava descaracterizado ali, naquele segundo tempo. Depois do que a gente viu no primeiro tempo, assistir o segundo tempo é algo assustador. Contraste, assustador. Já o contraste é assustador. Até porque o primeiro tempo foi o auge desse Náutico do Pernambucano. E o segundo tempo, a gente tem uma total desfiguração do que a gente entendeu como é o Náutico, mas um tempo também a gente entende, houve substituições, é normal o time perder a pegada, mas isso aconteceu no jogo seguinte, no jogo dos aflitos, perdão, e aconteceu também no jogo de hoje. Então, isso começa a ligar alguns sinais de alerta. Então, só para poder falar um pouco para trás desse momento do intervalo do jogo na ilha, pegar bem atrás mesmo, tá? Lá ele, mas pegar desde a Série C. O Náutico ele faz uma Série C com o Hélio dos Anjos, que chega na estreia, depois da estreia do Náutico, o Náutico perde o primeiro jogo, o Marquinhos Santos cai e Hélio dos Anjos chega. Sem querer aqui me alongar muito sobre os altos e baixos da Série C, mas o Náutico teve um final de primeira fase muito bom, criou uma invencibilidade, quase 10 jogos sem tomar gol. Não, e bola, pô. Bola. Era o melhor. Foi o melhor futebol que se viu na Série C do ano passado. E aí, Celso, entra no quadrangular e tem todo um alto e baixo ali, uns altos e baixos ali dentro do quadrangular, porque apesar de começar com a vitória contra o Brusque fora de casa, mas teve um baque muito grande, que foi aquela derrota tanto para Guarani quanto a Ponte Preta, dentro dos aflitos, né? Então foi um momento de alta instabilidade dentro do Náutico, você se questionar se o Náutico ia conseguir recuperar o futebol da reta final do primeiro turno, tá? E, de alguma forma, o Náutico conseguiu acesso, né? No último momento, um pênalti,
sofrido por Samuel Tussania, Paulo Sérgio foi lá e fez, e o Náutico subiu. Então a gente pode avaliar que, apesar de curvas tortas ali, o Náutico, o Hélio dos Anjos conseguiu seu objetivo. Ele foi competente naquilo que ele veio fazer no Náutico, que era tirar o Náutico da Série C. Então esse ponto a gente há de convergir que foi tudo da melhor maneira possível. Vai um outro momento que eu coloco ali, que é a construção do time, porque aqui eu tenho que trazer, Celso, o Hélio e o Guilherme, diretor. O Hélio e o Guilherme, executivo, que montam o time. E aí a gente vê o Náutico indo no mercado e fazendo, como qualquer mercado de qualquer clube, algumas boas contratações, outras contratações que você vai esperar para ver jogar, para poder saber se de fato vai render. Outras contratações ruins, é normal, não tem como se acertar. Eu sempre gosto de citar Klopp, que um certo dia ele disse que quando você contrata vários jogadores, a taxa de acerto é de 30%. Às vezes o torcedor fica levado a achar de que se errou uma, é um absurdo. Não pode errar nenhuma. Contratou aquele lateral direito, Perronha, pronto. Então o mercado foi ruim, ou a construção do time foi ruim. Não. Na verdade, é normal que se erre em algumas, que jogadores não rendam o suficiente em outras, e em algumas você acerta. A taxa de acerto... Algumas a gente vê como erro de forma muito clara, né? Sim. Aí é quando se destaca. O Náutico tem, inclusive. E tem. Isso acontece quase sempre, né? Quase sempre tem aquela que, antes do cara descer do aeroporto, a gente já sabe que não deveria ter vindo. E isso aconteceu. Então vamos passar por algumas. O Náutico fez a contratação de Dodô, de Juninho, de Todinho, jogadores de Série B, que você diz, quem é que vai reclamar? Exatamente. Aí é um mercado que você olha assim e faz, ok. Todinho não está rendendo o que se esperava, aí é outra história. Mas faz parte, outra história. Faz parte. Perfeito. Mas agora, foi uma contratação ruim? Não. A gente pode dizer que não está dando tão certo, não tá rendendo o que a gente imaginava. Exato. É outra história. Agora, quando o Náutico contrata um Guru Seaga, 100% das pessoas disseram, não faz o menor sentido. Não faz sentido, exatamente. Era um cara que estava atuando no Juventude B. É um cara que teve um começo de carreira lá no Uruguai, chegou até a jogar no Peñarol, salvo engano, mas de lá para cá não teve praticamente uma carreira. Veio se esconder aqui no Brasil, porque, você está jogando no Juventude B, você está escondido, né? E quando você vai olhar o material dele, você diz, pelo amor de Deus, isso aqui não vai dar certo. Então, é uma contratação claramente errada, tá? Na montagem do time, eu dizia que o Náutico tinha 2 pontos vulneráveis. Um era os volantes do Náutico, nenhum se mostravam claramente jogadores suficientes para ser de Série B. O que é que eu tentei entender? Eu com boa vontade. Dizendo, o Náutico tem 4 volantes, ele vai ver se algum desses 4 se destaca o suficiente para poder dizer, esse aqui se destacou, pronto, vou ficar com esses 2 para a Série B e eu vou tentar outras 2 contratações. Foi uma espécie de laboratório essa posição. Vamos ver qual é. Exatamente. E teve a posição de zagueiro, que aí eu acho que o Náutico falha. Num primeiro momento, o Náutico se programou para trazer um zagueiro mais diferenciado, não conseguiu essa contratação, esperou por muito tempo o zagueiro do CRB, que agora me fugiu o nome dele, mas é um jogador sul-americano por ser estrangeiro, né? Acho que é equatoriano ele, que ele acabou sendo contratado pela LDU. Lembrando que o Náutico só tem jogadores sul-americanos no elenco, né? Exatamente. Sul-americano e estrangeiro. Mentira. Otussania. Não, o Otussania que é africano. Mas a turma me lembrou aqui, é Segóvia. O Náutico passou muito tempo negociando com o Segóvia, que pediu uma luva muito alta. O Náutico estava tentando ver ali se ia conseguir fazer esse esforço financeiro, porque seria um pilar para a defesa do Náutico. Acabou que o Segóvia foi para a LDU e o Náutico não trouxe esse zagueiro. E os outros zagueiros que o Náutico ou renovou ou trouxe, dá para se fazer críticas, Celso, porque as características não correspondiam ao que o time precisava. Porque qualquer um, não precisa ser torcedor do Náutico, qualquer um que já tenha assistido 3 jogos do Náutico, sabe que o Náutico precisa de zagueiros rápidos. Não adianta você ter um zagueiro que seja pesado, mesmo que ele seja eficiente, rebatendo bola, que tenha jogado bem em certos times que costumam jogar com a linha baixa. Se vir para o Náutico, precisa de velocidade. E aí o Náutico tinha Matheus Silva, que é extremamente pesado,
e o Náutico É um acabou bom trazendo zagueiro, é um bom zagueiro. mais pesado. Pesado. E aí o Náutico foi atrás de Wanderson, que foi um zagueiro que foi destaque na Ponte Preta, foi um dos melhores da Série C, mas uma Ponte Preta que jogava com a linha muito baixa. Então um zagueiro que se destaca rebatendo bola. Bola na área, ele tira. Vem uma bola sassaricando na área, ele dá um chutão. Ele se destacou nessa forma. E aí, quando ele vem para o Náutico, que joga exposto, que joga, às vezes, pisando na linha do meio campo, precisa de uma recuperação de velocidade, ele é um zagueiro que acaba não desempenhando bem. Então, perceba que até lá naquela montagem ali de dezembro, você consegue fazer umas pontuações, mas tudo dentro de um certo equilíbrio. Tem as partes boas, tem as partes que você vai ter que pagar para ver, esperar para jogar, e tem as partes que você faz uma crítica mais forte ali, de dizer, olha, o Ceará não tem condição. Olha, Wanderson foi destaque na Série C, mas, pô, não está casando aqui com o que o Náutico precisa. Mas estão lembrando aqui que o Otto Sanha saiu, Atos, então eu dei uma canelada, me desculpem. O Otto Sanha saiu, tem isso também. Mas, de qualquer forma, eu acho que estava dentro de uma normalidade. Isso fora do campo. E dentro de campo, o Náutico começou muito bem o Campeonato Pernambucano. Veja, é inegável, não adianta a gente tentar reescrever a história. Mas foi mais ou menos. Gente, a gente sabe que é adversários mais fracos. Mas quem disse que não se existe dificuldade de se enfrentar adversários mais fracos? Pô, quantas vezes... Cansamos de ver isso, Atos. Cansamos de ver isso, pô. Eu diria que é mais comum você ter dificuldade com o adversário mais fraco do que incomum, porque a gente vê isso em Campeonato Pernambucano, e normalmente é aquela coisa. Os times estavam disputando Série A ou Série B até o fim do ano, e os times do interior estavam já treinando e iniciavam voando. Então a gente cansou de ver isso, pô. E sempre é muito citado a falta de criar jogadas. É algo recorrente. Você diz assim, poxa, jogou contra um time do interior, não conseguiu criar, não criou oportunidades de gol. E veja, o Náutico criou contra esses times. Seja os times do interior, seja o Santa Cruz, seja aquele Sport Sub-20. Então, você joga com um adversário mais fraco, você vai dar o desconto. Você não vai se iludir achando que você tem um super time. Mas aquele time, diante do adversário mais fraco, ele fez a vitória e conseguiu criar. Ele fez o que se esperava. Exatamente. Ele fez o que se esperava e conseguindo criar bem, que é algo que a gente sempre preza muito que um time consiga. Só que acontece que após o jogo, após o intervalo do jogo da Ilha do Retiro, a gente tem um desempenho técnico, tático, de modelo de jogo, entenda como você quiser, do Náutico que vinha ok e passa um 0 absoluto. Então veja, como é que você vai avaliar isso agora? É uma queda muito grande. Você vê um time que se falava muito do Náutico, o Náutico joga exposto, o Náutico joga com a linha alta. Queria eu, Celso, tá agora comentando uma derrota aonde o Náutico perdeu o jogo porque tomou 3 bolas nas costas por ter jogado com a linha alta. Exatamente. Não é esse jogo que está acontecendo. Essa leitura não está correta. Não é. Eu vejo um Náutico inofensivo. É um Náutico que ele não consegue... Ele não sabe o que fazer com a bola. É isso. Não tem nenhum tipo de proposta, não tem nenhum tipo de objetividade. Um amontoado em campo, tanto sem a bola, como também com a bola. Então, veja, não é aquele Náutico que tinha seus defeitos, mas tinha um modelo de jogo bem definido. Não existe isso mais. O Náutico hoje, por isso que eu disse que a gente ia acabar trazendo para a partida e acabar ajudando a pontuar algumas situações. O Náutico hoje, por muitas vezes, na saída de bola, por exemplo, vamos fazer um espelho aqui com o jogo do Sport. O Náutico perdeu o jogo, pelo menos começou perdendo o jogo contra o Sport, porque falhou na saída de bola. Mas são falhas, Celso, que fazia todo sentido. Veja, você via os jogadores do Náutico tentando se posicionar para uma saída de bola e você via os jogadores do Sport tentando evitar o Náutico sair com a posse de bola. Aí você vai encontrar um Gustavo Maia tentando cortar a linha de passe, uma aproximação de um Iago Felipe para poder dar uma pressão. Era um jogo de xadrez onde o Náutico foi mal sucedido. Mas existia toda uma lógica. Hoje, nem isso. Às vezes seja, você está vendo uma desconstrução maior ainda, exato, né? Total. Hoje, o Náutico, como não teve um jogador de referência, ele utilizou o Vinícius como uma espécie de
Hélio chama de atacante móvel, alguns chamam de falso 9, mas acabou que, por o Vinícius ter uma característica de meia atacante, e ele jogando nessa posição, houve um excesso de jogadores no meio campo do Náutico. A gente tem Vinícius, que em algum momento caiu pela esquerda muitas vezes, né? Então, aí tem o Vinícius que em algum momento ele vai pisar no meio campo, até na esquerda, como você acabou de citar. Você tem o Vitinho, que é um jogador do meio campo. Aí tem um acréscimo do Anderson, um acréscimo do Samuel. Então o Náutico tinha muitos jogadores no meio campo que acabou congestionando aquele setor. E seja na tentativa de ser produtivo no último terço, ou seja no bloco mais embaixo, tentando sair jogando, esse excesso de jogador mais atrapalhou o Náutico do que ajudou. Às vezes você viu o Náutico saindo... Bateu cabeça. Total, Celso, total. Batendo cabeça total. Às vezes você via 5 jogadores do Náutico amontoados, 6 jogadores do Náutico, e não conseguia oferecer uma linha de passe. Às vezes até sem marcação do Criciúma. Às vezes era uma falta. Aconteceu uma falta no meio de campo, tá? O time do Criciúma tá ali tentando se organizar ainda, o jogador do Náutico bate a falta, de repente se acumula 5 jogadores do Náutico ali no miolo de campo, e eles não conseguem oferecer uma linha de passe. Uma linha de passe, e o Criciúma nem se organizou para tentar fechar a saída de bola do Náutico. Então, isso foi praticamente o primeiro tempo inteiro, tá? Até parte do segundo, até a expulsão, eu diria, isso aconteceu Samuel. de uma total desorganização, o Náutico totalmente arame liso, quando chegava com essa bola no ataque, não tinha um homem de referência, não sabia o que fazer com a bola, tentando toques excessivos para tentar remeter aquele Náutico do Pernambucano, mas sem confiança de conseguir êxito nisso. Vou trazer também o elemento do gramado, um gramado que deixa a bola viva o tempo todo, e aí é importante a gente destacar isso, porque não foi o motivo da derrota do Náutico, porque gramado nunca foi o motivo de derrota de ninguém. Eu tava discutindo com o Clauber, Celso, que às vezes a gente usa muita expressão. Há controvérsias, mas não vou entrar nesse mérito. Porque a gente tem muito essa expressão assim de não, veja, a derrota eu não estou culpando o gramado pela derrota, porque nunca é o gramado, a não ser que um Barcelona que ganha 20 partidas seguidas for jogar nesse gramado dos aflitos. Aí um time que só faz ganhar, jogando bem, aí vem jogar no gramado dos aflitos e perde, aí você diz, opa, qual foi o fator estranho aí? Qual foi o fator diferente? O gramado. Agora, num time como o Náutico, que você tem tantos elementos para poder você avaliar, que você sabe que foi abaixo, você nunca vai dizer foi o gramado. Agora, que o gramado... o gramado está lá embaixo nessa pauta aqui. Exatamente. Que o Náutico, que o gramado do Náutico, ele não tem a mínima condição para se jogar uma partida de Série B, ainda mais da forma que o Náutico tenta jogar. Por que eu falo tenta? Porque, como eu disse, é um deserto de ideia, tá? É um deserto de qualquer esquema tático, de qualquer modelo de jogo. Na verdade, o Náutico é uma muvuca. O Náutico é o famoso pega na rua, é um bando em campo. Mas ele tenta ser um time que vai fazer associações, que vai fazer toque de bola, que vai fazer tabela. Se os jogadores já estão sem confiança, tem um passo antes ainda, na verdade. Se os jogadores já têm uma questão técnica para conseguir desempenhar isso, discutível. Se já estão sem confiança e ainda tentar num gramado como esse, esqueça, não vai acontecer. Então essa questão do gramado é uma questão séria. A direção do Náutico, eu não sei quem é responsável pelo gramado, se é Luciano Leonídio, que é uma espécie de CEO do time, se é o presidente do Náutico, se é Bruno Becker, não sei. Vou tentar descobrir quem é o responsável para poder dar nome aos bois. Mas essa questão do gramado do Náutico é tão séria que eu já estou cogitando do próximo jogo tirar o jogo dos aflitos. O gramado assim, tá tão duro, a bola é tão viva que está ajudando, por exemplo, no caso desse jogo, o Criciúma. Porque a forma que o Criciúma joga, o gramado é uma beleza. O Criciúma é um time que ele não tem vergonha de jogar feio. Ele não tem vergonha de jogar defensivo. Ele coloca 5 jogadores lá atrás, 3 grandalhões na defesa, ainda deixa os alas fechando uma linha de 5. Fez o gol no início e não estava nem aí pro jogo. Acabou o jogo, pô. Veja só. Acabou o jogo. O Náutico no segundo tempo, Celso, com um homem a menos, Grog em campo. Tá pensando que o Criciúma tava preocupado com o segundo gol? Tava nem aí, meu amigo. Nem aí, só queria seus 3 pontinhos. Aquele contra-ataque ali, 6 contra 1, não ter saído o gol, mostra o interesse do Criciúma em matar o jogo. O jogo tava morto para ele.
Agora, veja, um time que joga dessa forma, competente como é, porque levou os 3 pontos com merecimento, um gramado como esse ajuda mais quem? Esse time ou um time que acredita que vai tocar a bola? Que quer, né? Que tem como proposta, né? É muito claro que um time que joga mais simples da maneira que o Criciúma joga vai ser beneficiado com um gramado com isso. Ou beneficiado é uma palavra muito forte. Talvez não vai ser prejudicado como um time que tenta botar essa bola no chão, mesmo sem tanta capacidade de fazer isso, né? Com tanta desorganização para tentar fazer isso, mas que acredita que vai fazer. Então, o gramado, para mim, é um ponto importante, porque eu já estou cogitando a possibilidade de, olha, vamos ver como é que está a arena, vamos ver aí as opções que tem, porque se esse gramado precisar de um tempo sem jogo para poder recuperar ele, eu não sei se é o caso disso. Dizem que sim, dizem que tem uma faixa de areia embaixo do gramado, que foi escolhido o material errado da última vez que trocou o gramado, não sei. Mas do jeito que está, não está dando. E veja, não tem nem expectativa de melhorar. E daqui a pouco começa a chover, e espero que a chuva chega moderada, tá? Para não prejudicar ninguém, mas que chegue um pouquinho de chuva para ver se baixa esse calor. Mas quando esse gramado começar a haver água, veja só, se já está ruim agora, imagina se tiver questão de poça de água ou algo do gênero. Então essa questão do gramado, apesar de ser o último escalão lá, é algo que deve também ter alguma atenção. Mas, no final das contas, a gente tem esse Náutico, Celso, que preocupa demais por ser completamente improdutivo, por ser esse amontoado de jogadores sem um propósito. E aí eu já vou trazer o elemento Hélio dos Anjos aqui, porque eu escutei a coletiva de Hélio dos Anjos e é muito preocupante a coletiva de Hélio dos Anjos. Eu acho que ele tentou blindar um pouco o time para não chegar e mandar a real, porque como está tendo toda essa crise... Ficou bastante exaltado, né, com a performance, né? Isso, porque como está tendo a crise com o Paulo Sérgio e tudo, se ele chega na coletiva e mete o pau no time e tal, eu acho que aí ele perde o elenco de vez. Perde vez. Agora, ao mesmo tempo, veja, isso aí é eu tentando ter alguma boa vontade com ele. Só estou registrando isso. Ao mesmo tempo que ele chegar e dizer que isso é algo que ele vai continuar tentando, jogar com um atacante imóvel, que ele gostou do desempenho físico dos jogadores, que ele recebeu os dados. Veja, não adianta você ter desempenho físico se você está correndo errado. Não adianta você ter desempenho físico se isso não é dentro de uma lógica de tática, técnica, de esquema de jogo que faça sentido. Porque uma coisa é ele vir com os dados de, não, o time teve 120 sprints acima de 25 quilômetros. Taticamente, o time estava organizado? Porque se estava, essa produção física, ela vai ser relevante. Agora, se estava como o Náutico, que o jogo todo parecia estar um passo atrás do Criciúma, sempre correndo atrás, sempre tomando as piores decisões, parece que o Náutico está com dificuldade de oxigenação no cérebro. É impressionante como o Criciúma fazia o jogo ser simples, e na verdade, às vezes não tem muito mistério, é simples mesmo, mas o Náutico sempre um passo atrás, sempre acreditando que o lance precisa de uma alta complexidade. E aí também falando de alguns jogadores como o Dodô, né, que até Cabral Neto enfatizou hoje, que ele acha que é craque, e quando ele começa a errar uma jogada... Meu amigo, quebrou a bola hoje. Quebrou a bola. Jogo horrível de Dodô, e mesmo jogando muito mal e com o time perdendo, ele sempre tenta uma jogada de efeito, né? Ele na reta final do jogo, ele teve uma bola que para mim assim foi muito simbólica, porque essa bola veio para ele ali na ponta esquerda e teve um jogador do Náutico que fez uma ultrapassagem, eu não vou lembrar quem. Eu acho que foi o Felipe Cardoso, que é um torcedor, tá? Que o Náutico sorteou o ingresso para ele atuar em campo hoje. Ele pôde participar da partida dentro do campo. E esse torcedor se chama Felipe Cardoso, assim, jogador que não tem condição nenhuma de vestir a camisa do Náutico, tá? Esse aí entra na casinha das contratações que não se justifica. Exatamente. E a última leva, que é a pior de todas, é a última leva que trouxe um Vitinho, que eu já achava ele meio que improdutivo na Série C, e o Náutico traz ele, que vem o próprio Felipe Cardoso, que é um jogador que era
Ele não é que ele era banco no Santa Cruz. Ele era aquele último reserva da ponta que o Santa Cruz botava no jogo por ser um jogador da base, sabe? É aquele jogador, um jogador da base aí, vamos dar rodagem para ele, aí Felipe Cardoso entrava. Eu acompanhava ele no Santa Cruz. O Náutico trouxe um tal de Léo Jance, que é da base, eu acho que é do Inter. Um jogador assim que não tem a mínima condição também de atuar com a camisa do Náutico. Um jogador muito fraco. Ainda tem a questão do goleiro, que é... Se Muriel... Veja, Muriel não tá jogando para receber elogios, longe disso. Acho que hoje também foi uma partida, apesar dele não ter sido culpado no gol, que a gente pode pontuar alguns lances assim preocupantes de Muriel, mas não tem chance nenhuma de Muriel perder a vaga dos dois reservas atual, Guru Seaga e o tal do Arthur, eu acho que é Arthur o nome dele, nem gravei o nome dele ainda direito, não tem a mínima condição. Então veja Atos, e aqui eu vou levantar aquela plaquinha, né, e ser um pouco chato. Eu avisei. Eu avisei. Eu não tenho confiança em Muriel. Eu falei para você que tivemos então você é do meu time, na verdade, Celso. Você é do meu time, porque dezembro para janeiro, o torcedor do Náutico que estiver acompanhando aqui e me acompanha no Twitter, eu era quase que o único, e agora eu tô vendo que você é do meu time também, que falava na questão de Muriel ser insuficiente para a Série B. E eu recebi porrada demais. Teve uma hora que eu desisti. E a quantidade de gente que estava defendendo a ideia dele trabalhar com os pés, eu falava, pelo amor de Deus, ele é terrível com os pés. Ele é muito ruim com os pés. Pô, essa parte dos pés, eu acho que eu acabei me enganando. Essa parte dos pés, eu acho que eu acabei me enganando, porque ele ia sempre no limite. Ele ia sempre no limite, mas essa parte dos pés dele, assim, de um tempo para cá, assim, ficou... É desesperador. Até o lance que ele não erra, deixa o time nervoso, porque sempre no último momento. Exatamente. Ele hoje, Celso, ele jogou uma bola quando o Igor Fernandes estava de costa, que obviamente Igor Fernandes não conseguiu dominar e a bola foi para o jogador do Criciúma, que Igor Fernandes fez a falta, já estava amarelado e era para ter sido expulso. Foi que o juiz que fez uma arbitragem horrível, tá? Que 5 minutos antes tinha dado cartão amarelo para Vinícius por uma simulação onde Vinícius sofreu a falta, tá? Acabou que nesse critério maluco dele, quando o jogador sofre a falta e ele não dá a falta e ainda dá amarelo por simulação, uma coisa assim bizarra, não faz nenhum sentido, não tem nem como o jogador simular no lance desse, o jogador foi derrubado, como ele vai estar simulando? E ele acabou que esse critério maluco dele acabou levando para esse lance de Igor, porque Igor era para ter sido expulso. Igor fez a falta e ele resolveu não dar a falta. Ele chegou a botar o apito na boca. Eu acho que ele olhou assim para Igor e disse, rapaz, é aquele que eu dei o amarelo agora. Amarelo esse dado de forma errada, tá? Ele foi muito rigoroso no amarelo que ele deu para Igor Fernandes. Foi uma falta normal de jogo, ele resolveu dar o amarelo. Aí, para não dar o vermelho, ele teve que não dar a falta. Seria até uma falta perigosa para o time do Criciúma. Então, Muriel realmente com os pés assim muito mal e a questão de não conseguir encaixar alguns cruzamentos. Ele bateu roupa no chute de fora da área. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, Muriel. Pelo amor de Deus, pô. E não algumas bolas na bola dessa, porque você acaba com a confiança do sistema defensivo, pô. E algumas bolas alçadas também, sabe, Celso? Também. Que ele não segura, sabe? Dodô tava batendo alguns escanteios e teve 2 escanteios seguidos que Dodô jogou na mão do goleiro do Criciúma. Aí teve alguém que comentou assim, poxa, velho, ele fica dando esses cruzamentos desse jeito, o goleiro vai encaixar todas as vezes. Eu disse, o goleiro do Criciúma, né? Porque se jogar essa mesma bola lá na gente, o Muriel não encaixa. Não encaixa. Ele vai espalmar essa bola para a entrada da área, ele sempre mantém a bola em jogo. Ele tem uma dificuldade imensa de pegar uma bola simples que estiver viajando e conseguir encaixar a bola. E isso é algo que eu via que poderia acontecer na Série B, mas como eu disse para você, eu desisti desse debate, sabe? Eu acho que o torcedor se apegou a um Muriel ali na Série C, eu acho que acabou criando simpatia pelo jogador. Simpatia que eu também tinha essa simpatia. Eu sempre fui muito grato pelo que o Muriel fez na Série C. Agora,
eu sabendo que a Série B, a importância que tem centroavante e goleiro, eu sempre falo isso, o Náutico está entrando na competição parece que não tem nenhum dos dois. O Náutico nem tem um goleiro que vai dar ponto. Exatamente. Veja, eu não estou dizendo que o Náutico perdeu o jogo hoje por causa de Muriel, não. O Muriel não teve culpa no gol. Não. Mas não é um goleiro que eu acredito que vai dar ponto para o Náutico. E centroavante, hoje o Náutico não tinha nem para botar em campo, quanto mais um que viesse a decidir de fato ali. Né? Muito bem. A gente recebeu aqui um superchat de Hermínio Neto, Desempenho Esportivo. Tu que prestou nesse jogo. O Náutico não prestou, o Criciúma não prestou, o Juiz não prestou, o Gramado não prestou. Finalmente, o que sobrou de bom? Foi um jogo bem ruim de se assistir, viu? Horroroso. Um jogo bem ruim, bem ruim. E eu que não tinha achado... Eu tinha assistido ontem, foi Vila Nova e CRB. Eu já não tinha achado um jogo bom. Veja só, foi final de Copa do Mundo em comparado a esse jogo do Criciúma e do Náutico. Mas a questão do Criciúma é porque o Criciúma joga desse jeito mesmo, tá? Eu não tô desmerecendo em nada o time do Criciúma. Agora, não é um time que você vai olhar e você vai dizer, porra, meu irmão, acabei de ver aqui um jogaço de bola. Quando o Criciúma jogar contra o seu time, você vai constatar isso. Agora, tem eficiência e tem mérito na vitória. Muito bem. Atos, a gente vai entrar no jogo, eu prometo, tá, galera? Mas eu queria entrar em outro ponto aqui que eu acho crucial, tá? Falamos muito aí desse ponto de virada, do que aconteceu. Nem estou cobrando que você tenha uma resposta para o que aconteceu, né, ou o que deixou de acontecer. Não estou cobrando isso. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre a situação de Hélio e Guilherme. Porque, sei lá, se a gente voltar um mês no tempo, a gente está falando de unanimidades assim indiscutíveis, sabe? O que é que aconteceu, a gente sabe, mas qual é o termômetro de agora e qual é a sua perspectiva para a resposta deles? Eu vou chamar de crise, tá? Me desculpe. Mas para esse momento de crise técnica, crise tática que o Náutico está enfrentando. Veja só, Celso, o Náutico hoje está em crise. O Náutico hoje é um clube em crise. Inclusive, é bom falar isso para que as pessoas que fazem o Náutico saibam. Porque, às vezes, você tenta evitar que se aumente um cenário para que não chegue a um cenário de crise. Mas você não pode fechar os olhos para algo que é mais grave do que você está tratando, né? Como assim? Desenvolva mais, por favor. No sentido de que você não pode achar que não, é só uma fase, é só um momento ruim. E não tomar as medidas devidas, sabe? Não. Você ter precocidade no tratamento da crise. É isso que eu estou querendo dizer. Perfeito. Veja, como eu estava utilizando a linha do intervalo do jogo na Ilha do Retiro, porque é a partir dali que você tem um deserto de ideias de produção, de efetividade do time em campo. Mas é a partir dali que aconteceu, Atos? Você tem um palpite que seja? Não tenho, tá? Mas só para continuar, eu vou voltar a esse ponto, Celso. É também dali que começam as contratações muito questionáveis, né? Aquelas 5 contratações que a gente acabou de citar, começa também naquele período, tá? E elas continuam, porque, por exemplo, hoje, algumas informações que Hélio falou na coletiva, muito provavelmente o Náutico vai estar acertando a contratação de Vitor Andrade, que é um jogador que dificilmente vai conseguir ajudar, tá? É mais um daquele jogador, eterna promessa lá atrás do Santos, que hoje em dia já tem 30 anos de idade, não vingou e já faz uns 5, 6 anos que não consegue jogar em lugar nenhum. Então, veja que é um deserto dentro de campo do Hélio e Guilherme, treinador, e são erros consecutivos do Hélio e Guilherme, diretor de futebol. Isso é muito importante porque se eles vinham acertando, Celso, a partir dessa data que a gente colocou, eles começaram a errar, tanto dentro do campo quanto fora dele. Então, isso a reação foi muito ruim. Isso, veja, você vinha acerto, algo mais ou menos, acerto, algo mais ou menos. E passou a ser erro. É muito claro. Aí a turma pensa assim, mas se protegia demais Hélio dos Anjos. Veja só, eu vou criticar um time que passa 10 jogos sem tomar um gol, ou um trabalho de um treinador que passa 10 jogos sem tomar um gol.
Ou depois. E estava jogando bola. Exato. O adversário de menor nível, mas estava jogando bola. Eu vou pedir a retirada de um treinador que consegue o acesso. Vamos para o Pernambucano? O time ganha todas até se classificar. Entre os dois, que era o objetivo inicial daquela coisa da questão das Copas, né? Tem todo o estadual Copa ganhou esse peso. Então, chega nas Copas ganhando todas. Algumas goleadas. Eu vou criticar esse trabalho, Celso. Como? Não tinha como criticar. Tanto aí, é que eu passei alinhado. Eu passei ali. Momento. Exato. Aí, a partir de um momento, tanto fora quanto dentro de campo, começa a errar tudo. Tudo. Você não vê um legado de dizer o seguinte: no próximo jogo vai voltar o Náutico contra o Santa Cruz. Não tem indício nenhum disso. É por isso que vem a avalanche de críticas. E a avalanche com razão. Como eu disse, hoje Hélio foi para a entrevista tentar proteger um pouco o elenco, mas ao mesmo tempo ele passa uma impressão que ele está desconectado com a realidade. Porque ele trouxe elementos de dados científicos para poder comprovar que o time correu em campo, mas correu errado. O que adianta ter um desempenho físico, um bom desempenho físico, se isso não estava dentro de um encaixe técnico e tático para poder que a gente fosse efetivo em campo, ser produtivo em campo? Isso não aconteceu. Ao mesmo tempo que, com todo respeito a Hélio, tá? Que quem está falando é um cara aqui que é um admirador dele. Mas ele perder tempo. Ele perder tempo. Porque, veja só, eu quando fui fazer o programa, Celso, eu fiz o Timcast e agora eu estou fazendo aqui o 45. Eu disse, eu acho que hoje é importante ver a coletiva, tá? Eu tinha um tempinho antes de começar os 2 programas, aí eu fui lá, procurei a coletiva para poder assistir a coletiva dele, tá? Então, veja, eu me desprendi muito tempo. Coletiva. Exato. Eu me desprendi tempo para ir ouvir a coletiva. A coletiva, como eu já pontuei, foi ruim. Ele se mostrou desconectado com a realidade. Se eu quiser ter uma versão que ajude ele, eu acho que ele tentou proteger o elenco para poder não dar uma batida muito forte, já que o momento é frágil, o momento é de crise. Isso tudinho eu até entendo. Eu pontuo aqui como algo ruim, tá? Eu faço a crítica, mas eu entendo. O que não dá, Celso, é eu estar ali assistindo uma entrevista e ver ele perdendo tempo falando de Rivaldinho. Aí, assim, com todo respeito, Hélio, com todo respeito, eu não quero ouvir sobre Rivaldinho, não me interessa, pô. Isso não vai ajudar em nada ao Náutico, pô. Não porque Rivaldinho, vai pra puta que pariu o Rivaldinho, porra. Porque não parece com o Rivaldo, porque parece com o Rivaldo, e eu botei ele no jogo e tal. Os problemas do Náutico não passam por aí, e as soluções muito menos. O Náutico hoje já estava com um banco muito reduzido e ainda teve que colocar um jogador de 17 anos, Rosa, que acabou entrando no jogo, e o outro era o filho de Rivaldo, porra. Que, salvo engano, não tem nenhum jogo no profissional. Jogador de 19 anos. E ele passou 2 minutos da coletiva hoje falando sobre Rivaldinho. Desculpa. E aí, o que eu queria de ouvir de Hélio, Celso, é o que você acabou de pontuar sobre ir daqui para frente. Porque a gente não consegue saber o que aconteceu. Eu não consigo. Você me perguntou, o que aconteceu para esse time ter uma certa produção e passar por zero absoluto? O que aconteceu para ele fazer... fazendo ressalva. Tipo, não espero que você tenha a resposta. Exato. O que aconteceu de o time até fazer algumas contratações pontuais e, de repente, fazer uma sequência de contratação ruim? Eu não tenho essa resposta. Mas eu fico tentando imaginar soluções. E eu acho que elas precisam passar por essa semana última agora de janela. Esse time vai precisar receber um choque com acréscimo de jogadores. Obviamente, jogadores que tenham algum tipo de qualidade, não o Vitor Andrade. Porque o Náutico contratou 3 jogadores. Derek, que vem do Atlético de Goiás. Bom jogador. O do Equador, lá do Barcelona, que tem muita gente até achando que ele é equatoriano. Mas Leonai, o nome dele parece. Mas ele é brasileiro. Contratou esse volante e provavelmente o Vitor Andrade. O Derek, eu nunca vi o Derek jogar, tá? Com esse de nome assim, posso já estar assistindo o jogo e ele tá lá em campo, mas não o suficiente para chegar e dizer, é uma boa contratação, uma contratação mais ou menos. O que eu posso dizer é, ele corresponde em característica.
Pelo menos isso. Ele vai ter uma característica de mais movimentação, de correr sem a bola, para poder ajudar em outros momentos do jogo. O Leonai é um cara que parece, pelas informações que a gente vai colhendo, é um cara que parece ter certa qualidade, titular por 3 temporadas do Barcelona do Equador, teve um jogo emblemático, aquele jogo que o Barcelona ganhou de 3-0 do Corinthians, ele foi um dos destaques daquele jogo, muitas matérias falando sobre ele, mas quando o jogador parece bom, eu sempre desconfio. Parece bom demais para ser verdade, e eu já fiquei sabendo que ele tem problema... Se fosse, estava em outro lugar, né? Eu já fiquei sabendo que ele tem problema com pubalgia. E a gente sabe que pubalgia, veja só, eu prefiro que o jogador venha sem uma perna, porque pelo menos eu sei que ele não tem a perna. Veja, não, o jogador realmente ele não tem uma das pernas. Eu já sei da limitação dele. Agora, quando é pubalgia, é como se fosse uma lesão fantasma, porque ela surge e desaparece, e surge de novo e desaparece, assim, com o tempo, sabe? É uma coisa que meio que crônica. É muito difícil, então, é crônico. Isso. Esse jogador já tem esse problema. E o Vitor Andrade, desculpa, não vai para lugar nenhum. Mas o Náutico tem que conseguir trazer jogadores de qualidade para que a gente tente dar um choque nesse time e aí tentar passar do primeiro estágio. Porque, Celso, o jogo de hoje é como se fosse o Náutico fazendo o amistoso de pré-temporada. Pré-temporada, né? Agora veja, um Náutico que iniciou a temporada jogando contra o Maguari nos Aflitos e parecia que você já estava no 10º jogo da temporada. Exato. Até Fred classificava, o Náutico já estava jogando com clima de decisão. Eu dizer agora que no primeiro jogo da Série B parece que o Náutico está jogando o amistoso da pré-temporada, nem amistoso, aquele jogo treino que você nem coloca o padrão completo do time, é difícil. Então, já que o Náutico se colocou nessa situação, e querendo ou não, Hélio, por toda a condição, não é alguém nem que vale a pena, nesse momento aqui, a gente está discutindo sobre saída, você tem que buscar alternativas de jogadores. Se não sai técnico, tem que sair alguns jogadores. Então, eu acho que o Náutico deveria tentar, nessa semana, ver até algumas opções, Celso, que esteja no time titular e que o mercado tenha algum interesse, obviamente tendo uma contrapartida de uma outra peça, e tentar fazer movimentações no mercado. Eu vou citar um jogador... Você acha que é o momento de acelerar aí antes do fechamento da janela? Sim, para poder chacoalhar. Porque, veja só, geralmente, quando um time está jogando tão mal, a única solução que se acha é mudar o treinador. O Náutico hoje não tem essa opção. Então, tem que mudar no time. E você tem uma janela que está na última semana para ficar aberta, tem que se aproveitar dela. E aí eu colocaria em jogo até algumas peças que você tem como titular, que não são as piores peças do elenco, mas pode ser um capital dentro dessa última janela para poder conseguir algumas trocas. Eu vou citar um jogador, Celso, que se ele fosse fazer até qualquer torcedor aqui, avaliação sobre a contratação dele e o que ele rendeu em campo, a turma ia dizer que a contratação foi uma boa contratação e ia dizer que o rendimento em campo foi satisfatório. Mas é um jogador que, se eu tivesse a oportunidade perfeita de ter uma opção no mercado para ele, eu colocaria à disposição. Yuri Silva. E por que Yuri Silva? Porque hoje na coletiva... Celso, hoje na coletiva, praticamente Hélio sacou ele do time. Aí, mesmo. Porque ele tirou Yuri e Igor Fernandes no intervalo, culpando pelo gol que o Náutico tomou contra o Criciúma, e já adiantou, Betão no próximo jogo vai jogar na zaga do lado esquerdo, que é ocupada por Igor Fernandes. E o meu palpite é que ele vai botar Igor Fernandes para lateral. E quem vai perder a posição... Mas será que Yuri não vai para uma ponta? Vai nada? Não vai. Quer dizer, eu acho que não. Vou ficar surpreso se acontecer. Mas veja, já que um jogador que você via como titular é a mesma coisa de Reginaldo, Celso. Eu vejo só, Reginaldo chegou na Série B. Eu achei que você ia falar de Reginaldo ou Arnaldo. Quando você falou Yuri, eu fiquei surpreso. É porque Arnaldo não tem capital de mercado, Reginaldo tem. E eu tô falando de Yuri porque Yuri, em tese, também tem alguma espécie de capital de mercado. Porque ele foi um jogador que jogou bem no começo do ano. Agora veja, Reginaldo chega na Série B sem ser titular. E Yuri Silva, depois do primeiro jogo, já vai pro banco.
Se eu estou com a janela aberta, eu não posso mudar o treinador. E alguém chega para mim e diz, olha, eu quero ter o Yuri Silva. E eu libero aqui um centroavante, e o centroavante me interessa, eu faço negócio. Porque o time não está jogando nada em campo. Uma bagunça total. O desempenho dos jogadores sem confiança. Eu tenho que dar um choque nesse time. Porque, veja, eu nunca pensei, Celso, que eu ia falar sobre disputa de rebaixamento. Apesar de que tem aquela lógica que o Náutico está vindo da Série C, então vai ter sempre aquela meta. Primeiro os 45 pontos, depois a gente vai ver o que é que dá para brigar. Mas do jeito que eu vi hoje, é luta ali para fazer 20 pontos. Se jogar do jeito que jogou hoje. Não, pô, peraí, aí não. Deixa só. Se comportar. 20 pontos na Série B é foda. Se comportar do jeito que se comportou hoje. Porque, veja, sim. eu achei que ia ter uma melhora em relação ao jogo do Sport. Não teve nada, Celso. Eu tenho para mim que existe uma forma de enxergar que hoje, no primeiro tempo, foi pior do que contra o Sport. Porque a gente teve um adversário desempenhando melhor, que não era o caso do Criciúma. O Criciúma é um time que anda com o pé no freio, sabe? Mas a bagunça geral foi mais feio do que o primeiro tempo contra o Sport. Mesmo o Sport tendo sido mais efetivo. Então, veja, todos os alertas, Celso, foram ligados, porque eu imaginei que na estreia da Série B a gente não ia ver o que aconteceu contra o Sport. Mas houve uma permanência. Qual é a garantia que eu tenho que o próximo jogo vai ser diferente? Não evoluiu. Sabe, Cássio falava muito. Até ter a primeira vitória, é como se o time não chegasse para o campeonato. Ele dizia isso na campanha do Sport do ano passado. Não tem como você fazer nenhum tipo de avaliação. Tem que ter a primeira vitória. O Náutico, ele entrou nesse movimento. Depois do que aconteceu na final, o Náutico tem que ter uma vitória para a gente saber o que é que vai ser após a vitória. Porque até lá, é passageiro da agonia. É nada fazer sentido. Da agonia. É um zero, um zero de plano de jogo, um zero tático, uma amontoada em campo, jogadores sem confiança. Até o banco de reserva, que já era ruim contra o Sport, piorou hoje. Hoje o Náutico não tinha Toró, hoje o Náutico não tinha Saraiva, hoje o Náutico não tinha Todinho, hoje o Náutico não tinha Luiz Felipe, não tinha Paulo Sérgio. Jogou com um menino de 17 anos entrando no jogo. Celso, a situação é extremamente grave. O Náutico está em crise e está com um farol vermelho piscando. E mais preocupante é eu responder a pergunta que você me fez e saber, eu não sei o que é que está acontecendo. Eu não consigo ter uma resposta. Muito bem. Eu acho que a gente passou de verdade pelos pontos mais importantes. Tá? De verdade, acho que a gente passou pelos pontos mais importantes. Mas, de toda forma, vou te pedir para fazer aquele resumo do jogo ali que você conta pro brother ali, velho, porque realmente não tem muito o que falar da partida em si, né? Mas conta a história aí rapidinho desse 1-0. Celso, veja, o Náutico, ele teve toda a questão de Paulo Sérgio, acabou que o Paulo Sérgio não entrou na relação do jogo, e Hélio dos Anjos tentou fazer uma mudança, né, colocando Vinícius flutuando na posição de atacante mais centralizado, e tentou jogar Dodô para a direita, né, com Juninho completando do lado esquerdo, e trazendo Vitinho para ser esse meia central, né? Algo que, se na teoria ele imaginou, mas na prática não deu certo. Um prejuízo muito grande por você tirar Vinícius, que era o melhor jogador do time, da posição de origem dele. Achei terrível essa escolha, pô. Terrível. Dodô, e engraçado que ele defendeu isso na coletiva, e defendeu com veemência. Eu acho esse um erro inadmissível para um cara experiente como ele, sabia? Esse erro, assim, quando começou o jogo, eu falei, caralho, ele tirou o negócio que estava funcionando, velho, para tentar remendar um negócio que ele desarrumou. Não, velho, não, pô, pelo amor de Deus, pô. Eu achei inadmissível mesmo. E acaba que essa formação, ela não funciona, ela acaba dando esse congestionamento de jogadores no meio campo, como eu disse, são três jogadores de ataque que são meias de origem, tá?
Vinícius pode ser o atacante mais agudo dos três, mas é um cara que vem compondo muito no meio campo durante o ano. Dodô é um meia. Juninho é um meia também, que pode jogar de lado, mas é um meia. Então, você tem um congestionamento, né? Juntando com os outros 3 jogadores do meio campo, tinha hora que você via assim, um excesso de jogadores ali no mesmo local do Náutico e minimamente eles não conseguindo dialogar entre eles. E aí, se você tem excesso de jogadores no meio campo, o que acontece pelos flancos, né? Acontece um esvaziamento, né? Então o Náutico não jogava pelos lados. Quando o jogador puxava essa bola, seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, esse jogador estava completamente isolado, né? Então o Náutico virou um alvo muito fácil para o time do Criciúma, que lá da sua forma estática, com seus 3 zagueiros, com seus 2 alas que às vezes constituíam laterais, formando uma linha de 5, deixava lá o Náutico tentando jogar, o Náutico em algum momento erra, e o Criciúma se aproveitando do erro. E logo no começo do jogo, né? Numa bola que eu acho até que foi um pouco de sorte do Criciúma, porque a bola estava sendo disputada lá do outro lado, lá do lado direito de ataque do Criciúma, e por um golpe de sorte. Não foi uma virada magistral, pô. E a cabeçada no contrapé ali de Muriel foi um lindo lance. Foi um lindo lance. É porque na hora da disputa, que se aproveitou do colapso ali do sistema defensivo do Náutico. Na hora da disputa ali, a bola meio que sobra para o Jean Irme ali, numa questão de disputa mesmo. Aí o Jean Irme faz essa virada de jogo. E aí foi algo muito falado sobre Hélio na coletiva. Quer dizer, Hélio falou muito sobre isso na coletiva, Celso, que quando o Hermes pega essa bola, ele disse que foi algo trabalhado com o time durante a semana, que sempre que o Marcelo Hermes pega essa bola, em 99% das vezes ele vai dar esse cruzamento do segundo pau. E ele sempre acerta essa bola, essa bola sempre encaixa. E a gente tem especialidade. E a gente tem um Vagninho pedindo essa bola num ponto futuro, e o Marcelo Hermes faz o cruzamento perfeito, uma bobeada dos 2 jogadores que poderiam atrapalhar o Vagninho ali, que era o Igor Fernandes e o Yuri Silva. E outro jogador do Criciúma na bola, pô. Isso. E acaba que o Vagninho acerta uma bela cabeçada e abre o placar. E veja só, o Criciúma faz o gol e é o famoso te foda aí agora. Sentou. Tá nem aí. E aí, o Náutico muito bagunçado nesse primeiro tempo, tanto é que as melhores chances ainda continuam sendo do Criciúma, em erros muito bobos do Náutico. A gente tem Arnaldo errando bastante. Tem 2 lances de Arnaldo que ele meio que salva, sabe? Só que são lances que tem a colaboração dele. Teve um lance que ele foi um escanteio do Náutico, a bola sobra para ele, ele é o último homem, e ele foi tentar dar um passe com o jogador fazendo pivô, que na maioria das vezes aquela bola ali é recuperada pelo adversário. E não deu outro, o adversário recupera a bola ali no erro de passe de Arnaldo e faz um contra-ataque, Arnaldo se recupera no último lance, ele dá o carrinho e salva. Depois tem um outro lance que já é parecido com o lance do primeiro gol do Criciúma, que tem uma bola lançada ali do lado esquerdo de ataque, e Arnaldo ele vai dando espaço para o jogador vai adentrando dentro da área. Para mim, é um comportamento ali de Arnaldo que está errado. Ele precisa, na verdade, dar o combate em algum momento, ele precisa dificultar essa entrada do jogador na área, mas ele deu espaço e deu bote na última hora. Eu acho que, por sorte, ele acabou fazendo esse corte novamente, mas veja que essas chegadas do Criciúma são mais produtivas do que qualquer jogada do Náutico. Na verdade, no primeiro tempo, o Náutico só vai conseguir uma jogada no último lance do primeiro tempo, uma jogada pela esquerda, do próprio Yuri, que consegue entrar dentro da área, cruza, e aí eu acho que daria para dizer que é a grande chance do Náutico. O Vitinho pega ali entre a marca do pênalti e a meia-lua ali, mas isola a bola, joga a bola ali lá na Manuel de Carvalho. Quando precisa ali da parte técnica, né, que apareça para poder conseguir um lance de primeira como aquele, não é o caso de Vitinho. O Vitinho não vai entregar isso. E aí o Náutico vai para o intervalo, né? E logo no início do segundo tempo, o Náutico ainda faz umas mudanças, mas logo no início do segundo tempo, o Náutico tem um jogador expulso, né? O Náutico repetindo um pouquinho o roteiro da final, né? Teve Samuel... E também mas nem foi... Porque, tipo, o lance de Dodô na final do Pernambucano foi 100% culpa de Dodô. Eu tenho uma teoria que eu até atribuo um pouco a Hélio e a Guilherme também, aquela expulsão por excesso de pilha. Eu acho que aquilo ali é excesso de pilha. Mas
esse lance de Samuel foi consequência de uma decisão ruim de outro jogador do Náutico. Sim, eu acho que Samuel, nesse caso, foi tipo por sacrifício. Eu penso dessa forma também. Foi até um passe errado do Wenderson. O Wenderson ele acabou errando 2 vezes ali, logo no início do segundo tempo. Ele tem um lance que ele é muito parecido os 2 lances. Ele erra e dá um contra-ataque para o time do Criciúma, que entra dentro da área, cruza a bola, quase que sai o gol do Criciúma. E no lance seguinte, tá? Ele tá ali, o Náutico com aquele velho amontoado de jogador, né? Sempre com 4, 5 jogadores, e parece que não consegue ter domínio territorial. Essa bola tá com o Wenderson deixa escapar, e aí o Samuel ali, no ímpeto de tentar recuperar, acaba sendo imprudente, fazendo a falta. Obviamente, a gente registra aqui e dá o demérito para Samuel, mas eu coloco também na conta a questão de Wenderson, que para mim não dá para errar aquele tipo de lance. Ele coloca o companheiro em xeque, em situação de acabar sendo expulso, como acabou sendo, né? E agora, veja o que acontece, Celso. Eu acho que isso também é muito simbólico. O Náutico, eu vou utilizar muitas aspas aqui, tá? O Náutico melhora com um jogador a menos. Por que isso acontece? Porque o Náutico era uma bagunça que sai um jogador, ou não muda nada, ou até dá essa melhora, entre aspas. Isso, para mim, é a prova de como esse meio-campo do Náutico estava uma bagunça total. É aquela coisa, se um jogador sair e for lá no banheiro e passar 30 minutos lá no banheiro, ninguém vai nem notar que aquele jogador saiu. O Náutico, ele não consegue, você não consegue notar a diferença de estar com um jogador a menos. Isso acabou acontecendo nesse segundo tempo, quando o Náutico perdeu um jogador. Teve uma certa melhora. Eu acho que o Criciúma acaba colaborando nisso, porque o Criciúma nunca foi o time que quis matar o jogo. Ele meio que deixou o Náutico vivo, mas é um vivo meio morto, né? É um vivo que só quando o futebol quer aprontar, tá? Por exemplo, o Náutico conseguiu uma sequência de escanteios no final. Teve uma certa um certo frisson ali na reta final. O Muriel foi para a área. Eu não gosto em jogo de campeonato de pontos corridos que o goleiro vá para a área, principalmente na primeira rodada. Mas eu acho que acaba demonstrando que um clube está em crise. Porque um goleiro ir na primeira rodada para a área mostra que talvez seja a única alternativa de conseguir chegar ao gol. Vai lá, faz uma loucura, tal. Eu acho que sempre passa uma imagem negativa. É um negócio meio Mary, né? Passa uma imagem, Celso, que as coisas não estão sob controle. Nesse caso, não só a imagem, né? Porque não tem nada sob controle, tá? Então acaba sendo assim a fotografia do jogo ali, Muriel no último minuto tentando cabecear a bola em um jogo de pontos corridos na primeira rodada, né? O Náutico ainda teve esse ímpeto, né, de conseguir ali, não vou chamar de abafa, mas fez a bola circular na defesa do Criciúma. O máximo que a defesa do Criciúma cedeu foi escanteio, foram vários, tá? Mas aí o Náutico não teve capacidade de conseguir cobrar, nem que desse algum tipo de dificuldade para a zaga do Criciúma, inclusive Dodô. Nem quando o Muriel foi pulando para a área, parecia que o Náutico tinha algum tipo de vantagem numérica ali. Inclusive, uma crítica a mais para Dodô, que fez um péssimo jogo, ele batendo todas as bolas paradas assim do Náutico, assim. Se for pro gol, beleza, Dodô, tu fez o gol contra o Santa Cruz, vai lá e bate a bola, mas para jogar essa bola na área, assim, não tem nenhuma condição. Quase toda a bola vai na mão do goleiro, é sempre um toque a mais, assim. Ainda mais o adversário, né, que tinha um grande batedor de falta, que é o Otero, e o Náutico com o Dodô sempre recuando a bola pro goleiro. E é isso, Celso. 1-0, sem muito aperreio pro time do Criciúma, na tranquilidade, em voo de cruzeiro, o Criciúma sai vitorioso nesse jogo. Vamos para o nosso glorioso campinho. Quero ver quem vai se salvar. Esse espectro aí na imagem da camisa do Náutico tá parecendo que o time tá na UTI, viu, meu irmão? Jogar com segundo padrão dentro de casa, acho que já é chato, né? Vamos lá, Muriel. Começar Muriel no laranja. Não foi ocupado pelo gol, mas nos gestos técnicos, rebotando bola, não conseguindo encaixar
algumas bolas flutuando, ele não consegue encaixar. Jogou a bola nas costas de Igor Fernandes, que poderia ter sido expulso naquele lance. Um laranja aí e veja, tá de bom tamanho para ele. Então a gente começa aí com laranja para Muriel. A gente vai com Matheus Silva e Igor. Matheus Silva, eu quero chocar a sociedade, porque, na minha visão, Matheus Silva não errou nada. O torcedor vai ficar puto agora, vai ficar puto. Como é que eu tô com você, viu, Atos? Eu tô com você, meu irmão, preciso falar. Veja só, se for para ser justo mesmo na atuação individual do jogador, ele não errou nada. Agora, o torcedor com raiva, com ranço. Por exemplo, eu tô vendo que o torcedor quis pesar na de Matheus Silva porque ele jogou a bola para fora por questão de fair play, pô. Meu irmão, o Náutico não perdeu o jogo por causa disso. Não é, esqueçam exato. isso. Assim, direcione a raiva para o lugar certo. É questão aí de inteligência emocional, tá ligado, galera? A gente entende, pô, chateia. A gente entende que chateia. Não tô dizendo que não tem razão para não estar chateado, mas, pô, passou o jogo, passou o calor do jogo, pensa direitinho. Matheus Silva é um problema. Foi por conta de Matheus Silva que o Náutico perdeu? Matheus Silva é algo que o Náutico precisa trabalhar? Eu acho que não. Então, pô, vamos direcionar o foco para onde ele tem que estar. E eu vou dizer uma coisa para tu, eu vou tirar um pouco da benfeitoria dele ali, da altivez dele, porque o Náutico, veja só, o Náutico não botou a bola para fora no primeiro momento. O Náutico tentou continuar com a bola, aí não conseguiu, aí na hora que fechou a linha de passe para Matheus Silva, ele disse, opa, vou botar aqui para lateral. Depois, se você olhar... Perdão. Depois, se você olhar o lance, você vai observar que ele viu que estava se fechando linha de passe, ele disse, peraí, mandar a bola para lateral aqui, porque o colega ali se machucou. Melhor. Então, mas eu vou deixar o jogo bem aí com o Matheus Silva, que vai virar o melhor em campo, porque, obviamente, que esse verde... Vai ser o único, não vai solitário. Voltar aí, não. Então já pode trazer Igor... aí a estrelinha de melhor em campo, tá? Igor. O Igor é uma partida muito ruim do Igor, assim. Enfim. É o vermelho, não tem muito para onde correr, não. E já para poder o colega dele ali, que saiu do intervalo, né? E Yuri também falhou no primeiro gol, é responsável ali direto pela derrota. Vai o vermelho para Yuri também. Então, vermelho para Yuri. Vermelho para Igor, vermelho para Yuri, já emenda aí com outro lateral, então. Veja só, Arnaldo é o seguinte, o primeiro tempo eu achei desastroso. Fica aquela imagem de que salvou 2 bolas, mas para mim, parte daquilo ali foi criada por ele mesmo. Agora, o segundo tempo, eu tenho que fazer o registro, tá? Porque o segundo tempo, assim, foi de pura força de vontade, garra ali de Arnaldo, porque estava jogando completamente isolado no lado direito e estava dando gás pelo lado direito, estava conseguindo até fazer algumas jogadas, assim, minimamente passar do meio campo com a bola. Assim, foi 2 tempos, assim, distintos de Arnaldo. O primeiro tempo muito fraco, o segundo tempo eu achei um bom segundo tempo ali na raça. Razoávelzinho, um amarelinho para ele? Vai ser um razoável. Vai ser um razoável para laranja, mas eu vou deixar, pela garra no final ali, eu vou deixar o amarelo. E olha que ele me irritou bastante no primeiro tempo. Viu? Cheguei a sugerir a substituição dele. Mas o segundo tempo salvou ele. A gente vai para... Aí eu quero ver. Samuel foi expulso e o Enderson, meu amigo, jogou pé de santo, viu? Eu vou de vermelho em Samuel, muito por causa da expulsão. Ele não estava fazendo um jogo tão ruim na parte individual dele, porque ele estava sendo combativo no meio campo. Agora, é um combativo que não... E eu vou falar isso sobre outros jogadores também, mas é uma produção individual que não vai dar resultado para o time, porque o time coletivamente está jogando muito mal. Porque o time coletivamente não tem muito objetivo. Não tem um objetivo muito bem traçado. Então, mas a expulsão acaba pesando, porque é uma expulsão num jogo como esse, desequilibra demais. Apesar daquela situação que eu falei, que parece que o Náutico melhorou com um homem a menos, mas isso é na teoria, né? O fato é que ter um homem a menos em campo assim é um impacto muito grande. Então, por isso, muito por causa da expulsão, eu vou colocar um vermelho. Antes da expulsão, ele estava merecendo um amarelo. O Enderson, eu vi muita gente elogiando o Enderson. Eu até falei assim, veja, eu destaquei os 2 erros que ele teve no início do segundo tempo. Eu até vi uma certa disposição física dele tentando. Agora,
é um jogador que, independente da partida de hoje, é um jogador que eu acho que não tem muito futuro, não. Assim, é um jogador pequeno, é um jogador que, mesmo que ele se esforce, é sempre algo que improdutivo. E o Vitinho, eu vou aproveitar e avaliar o Anderson junto com o Vitinho. Porque tudo que eu penso do Anderson vale para o Vitinho também. E com o Vitinho tem um agravante, porque o Vitinho, ele é um meia. E parece que não existe risco nenhum de sair um gol, uma assistência, nem isso, na verdade. Trabalhada, né? Exato. Qualquer jogada de perigo no último terço vindo do pé de Vitinho. Ele fica ali naquele jogo, até o próprio Hélio classificou como jogo de futsal. Meu irmão, se ele tem um jogo de futsal, vá para a quadra, pô, porque no campo não dá, assim, fica completamente improdutivo, fica aquele arame liso. O Anderson, eu vou dar um desconto aí para ele, porque ele correu muito, inclusive foi a referência física que ele tanto citou na parte de dados ali, científicos e tal. Mas eu vou colocar aí o Anderson com... Eu tô entre um amarelo e um laranja. Sei, eu vou colocar o laranja. A propensa dar um amarelo para ele, eu tô sentindo. Não, ele vai no laranja, Ele vai no laranja porque as duas falhas no começo do segundo tempo... Eu acho. Me irritaram demais. Eu acho. Agora, o Vitinho também ficou como? Vermelho. Ele é o Anderson que é meia. Pelo menos o jogo do Anderson faz algum sentido para quem joga de volante. O Vitinho não. Boa. Aí, no ataque, teve, porra, esse invenção aí de Hélio. Juninho na esquerda, Dodô na direita e Vinícius de falso 9, atacante flutuante, seja lá o nome que queiram dar aí. Vamos lá. Vamos começar pelo Dodô. O Dodô mal pegou na bola, tá? E algumas vezes que pegou, ainda tentou dar uma de Ronaldinho Gaúcho. É um jogo muito, muito ruim do Dodô. Vermelho para Dodô. O Vinícius, eu vou deixar Juninho por último. O Vinícius, talvez assim, de forma prática, ele tenha sido o pior em campo, porque se ele teve 80 jogadas, ele errou 79. É impressionante como ele errou tudo assim. Foi um verdadeiro desastre. Vermelho também para Vinícius. Juninho, eu acho que o torcedor, assim, quando tá com raiva, ele perde a paciência com tudo. Mas eu acho que se você for minimamente justo, você vê algumas jogadas de Juninho. Eu não posso igualar Juninho a Vinícius e Dodô, tá? Então, Juninho, eu deixo ele com laranja. Eu vou mudar uma nota ali. Eu vou colocar Vitinho com laranja, porque eu não quero deixar os dois com a mesma impressão de Vinícius e Dodô. Vinícius e Dodô foi abaixo que os dois. Boa. Então Juninho e Vitinho... sobe a nota de Vitinho aí. Laranja para Vitinho, laranja para Juninho. Arnaldo ficou com um amarelo, não foi? Foi. Vamos lá. Juninho está... Nosso querido Alan Roberto, atualizando o nosso campinho. Arnaldo amarelo, Juninho vermelho. Aí o Náutico voltou aí com duas mudanças, tá? Já no intervalo. Léo Jance no lugar de Yuri e Betão no lugar de Igor Fernandes. Olha, não é porque bota o uniforme, não é porque é contratado, não é porque é escalado que é jogador de futebol. Léo Jance, assim, não tem condição nenhuma. Vermelho. Se o Náutico fosse minimamente sério, nunca mais Léo Jance vestiria a camisa do Náutico. Betão foi o que se deu para tirar de surpresa aí positiva nesse jogo. É um jogador com... A gente sabia que tinha a característica de ser veloz e mostrou essa velocidade. Por exemplo, teve um lance que ele erra e ele consegue se recuperar no lance. Então, mostra que quando você tem pelo menos a característica batendo com a necessidade do time, passa a fazer algum sentido. Eu vou colocar um amarelo aí em Betão, mas é um amarelo com um viés ali, verdinho ali para ele ali. Certo. Aí, depois ali na casa dos 15, 16, 17, entrou Felipe Cardoso no lugar de Juninho. Felipe Cardoso é a mesma coisa que eu acabei de falar do Léo Jance, tá?
os mesmos adjetivos que eu usei, a mesma classificação que eu usei é para Felipe Cardoso, assim, não tem a mínima condição, velho. Vermelho. Mais para frente, aos 25, entrou Ramon no lugar de Vitinho e aos 35, Rosa no lugar de Dodô. Eu poderia deixar rosa com branco, mas eu vou deixar com vermelho porque tem que parar de colocar um jogador de 17 anos, pô. Não tem a mínima condição de jogar bola, pô. É a mesma coisa de Felipe Cardoso e Léo Jansen. A única diferença é que ele é mais novo e é da base do Náutico, mas se quer estar expondo o jogador, vai começar a tomar nota baixa. Não tem esse negócio de, porque é da base, vou proteger aqui e tal. Vermelho, velho. O cara não faz nada em campo assim, parece que não sabe nem onde é que tá, pra mim é vermelho. Ramon, pode colocar o laranja aí, Ramon. E a dupla Guilherme e Hélio dos Anjos merece o quê com essa partida de hoje? Vermelho total. Vermelho total. Um deserto de ideia, é um bando em campo, é um amontoado de jogador. É o que eu disse, eu estou torcendo muito assim para que a entrevista de Hélio tenha sido no sentido de proteger o time e melhorar o ambiente de vestiário. Exatamente. Eu quero receber a informação que tem sido nesse sentido. Apesar de eu fazer as críticas, não só considerando isso, né? Porque para quem está de fora pareceu uma coletiva assim patética, porque não desconecta, né, com a realidade. Desconecta com a realidade total. O Náutico jogou muito mal, muito mal. Muito bem. Então, dessa forma, a gente finaliza aqui o nosso campinho. Está aí para o print, tá? Os desempenhos individuais dessa derrota do Náutico na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, 1-0 para a equipe do Criciúma. Eu queria deixar um abraço, meu querido Atos Gildo. Atos, muito obrigado, viu, meu irmão? Valeu. E um abraço em todos vocês, tá? Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência e pelo carinho aí com o nosso projeto.